Boa tarde, meus amigos. Aqui é o Danilo, distribuidor da Timol, seu patrocinador. Estamos aqui hoje para ajudar vocês a demonstrar melhor para os clientes, né, o nosso produto principal, no caso que é o Silocimol, e também vamos falar um pouco do Top H+, né, que é o complemento do Silocimol, para estar ajudando no processo de magnetização da água. Então, vamos aqui seguir um roteiro de apresentação que depois eu vou passar para vocês por e-mail esse material, para vocês poderem ter de consulta. Vou passar também alguns material de estudo, assim como também uma ficha de anamnese para vocês estarem utilizando durante as pesquisas. Desculpa, durante as apresentações, né? Então, nesse roteiro de apresentação, inicialmente, é interessante você falar um pouco da sua experiência com água magnetizada, né? Como foi que você conheceu a água magnetizada? Quais benefícios que ela trouxe para você, né? Ou para sua família, né? De preferência, uma pessoa bem próxima, né? A mãe, o irmão, o tio, né? Uma pessoa que de fato você saiba realmente qual benefício que ela teve, né? Logo em seguida, é interessante que você pergunte para o cliente se ele já ouviu falar sobre água magnetizada e seus benefícios, né? Se não, né? Se sim ou se não, você pode falar para ele a importância da água de um modo geral, né? Que nosso corpo é feito de água, que é importante você beber uma quantidade mínima por dia, né? E logo em seguida você faz uma breve introdução sobre a água magnetizada, né? Os efeitos que pode ter no corpo. E aí vai falar um pouco sobre as funções da água magnetizada, né? Que são 4, que são eliminar metais pesados, reduzir radical livre do organismo, tornar a água mais leve e mais diurética e promover uma alcalinização corporal, tá bom? Então, depois que você cita essas 4 funções, você vai apenas comentar brevemente, você vai pedir alguns materiais para você fazer uns testes na água para você, nesse caso um teste com silocimol, para você comprovar para o cliente algumas funções, né? Nesse teste, né, são 2 no caso, né? O teste do limão e o teste da água. O limão, de preferência, você pede na casa do cliente, né? Porque às vezes ele pode dizer que você trouxe já um limão já com efeito e tal, então você vai pedir um limão de preferência na casa dele, e é sempre bom você ter um em mãos, porque se caso ele não tem em casa, você utiliza o seu. Mas tente sempre fazer com o do cliente. E o outro teste é o teste da água, né? Então, para esses testes, você vai pedir alguns materiais para ele, que no caso é o limão, vai pedir um recipiente, pode ser um pequeno, né, como esse aqui no caso, com água, para você colocar o silocimol dentro. Você vai colocar o silocimol, no caso, dentro desse recipiente com água, vai encher e vai fazer um dos testes. O outro teste é o teste do limão. Você vai pegar um limão, você vai dividir ao meio, pega uma faca, divide ao meio, uma parte deixa aqui sobre o silocimol e a outra deixa fora, afastado, né? Então você vai comparar esse que está sobre o silocimol e o outro que está fora. E o teste da água, a mesma coisa, né? Você vai comparar essa água do silocimol, a água que está com o silocimol dentro, e depois a água que está sem o silocimol. É importante que seja a mesma água. Interessante também que tem que ser uma água natural. Não é bom que seja gelada, porque às vezes o cliente não consegue perceber. Então você fala para ele que esses testes têm o objetivo de comprovar para ele algumas funções que você vai comentar no decorrer da apresentação, né? E a partir daí, depois que você prepara todo o seu cenário para o teste, né, é importante também você se preparar para isso, ou seja, tem que ter em mãos seu talão de pedidos, sempre a mostra para o cliente, isso vem dentro do seu kit de distribuidor. Ter também alguns folders, tanto para você utilizar quanto o cliente também. Esse aqui é o magnetoterapia, que vem dentro do material. Outros folders também importantes, esse aqui, fim da osteoporose, que é muito bom também,
fala um pouco das pesquisas científicas que foram feitas com o Silosimol. É bom ter também o nosso catálogo de produtos, no qual você vai mostrar para o cliente, né, os produtos que a empresa tem. E um outro panfleto que é do Top H+, né, no caso relacionando o Top H+ com o Silosimol. Então é importante você ter isso em mãos para você estar dando ao cliente, né, várias condições, né, várias possibilidades de ele estar conhecendo um pouco mais sobre a empresa e os produtos, né. Então, e posse desse material, você pode começar a sua apresentação. Lembrando também, interessante que você tem em mãos alguns rótulos de água mineral, para você demonstrar, mostrar para o cliente o ponto da questão do pH da água. Cada rótulo de água mineral tem lá condições físico-químicas da água, né? Então você vai ver lá o ponto pH. Geralmente a água mineral depende muito da marca, pode variar entre 4,5, 5, 5,5, 6, né? Então você vai falar um pouco sobre isso aí. Depois de preparar tudo, aí sim você vai começar a falar um pouco das funções do Silosimol, tá bom? Então, a função número 1 é eliminar metais pesados da água. Nós sabemos que o Silosimol é um produto magnético, né? Então, devido a isso, quando você coloca o Silosimol em contato com a água, ele vai atrair para o corpo do aparelho qualquer metal pesado que esteja na água. E o cliente vai conseguir constatar isso aí com o tempo, né? Porque fica no Silosimol, nesse aqui não sei se dá para vocês verificarem, que ele fica com algumas manchas, algumas pintas, né, avermelhadas. Isso aí justamente é o efeito da atração, né, do Silosimol. No caso, está atraindo para ele metais pesados. Então ele impede que esses metais pesados sejam ingeridos, né, porque esses metais são extremamente nocivos para a nossa saúde. O outro ponto é reduzir radicais livres. Radicais livres poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas vêm falar sobre isso aí. Mas são elementos extremamente nocivos à nossa saúde. Nosso corpo ele produz radical livre naturalmente, pode ser digerindo, respirando. Porém, devido à nossa correria do dia a dia, nossa má alimentação, sedentarismo, esse índice de radical livre acaba se elevando no organismo e com isso ele ataca o nosso corpo. E ele atua como se fosse um ferrugem na nossa célula. Ele vai corroendo, né, e vem a causar doenças degenerativas, no caso o câncer, o envelhecimento precoce, né, etc. Aqui nesse panfleto, Magnetoterapia, ele aborda um pouco, tem um ponto falando aqui sobre os radicais livres no organismo, né? Ele fala aqui, radicais livres, causas do envelhecimento precoce e doenças degenerativas. Então é interessante dar uma lida e entender melhor, né, que efeitos ele pode ter no corpo da gente. O outro ponto é tornar a água mais leve e mais diurética, né? Esse ponto você vai constatar para o cliente, né, no teste que você fez com a água, ou seja, seu Silosimol está aqui atuando já, né? Ele já está começando a fazer o efeito aqui. Então, você agora vai explicar para o cliente por que isso ocorre, né? Então, você vai pegar seu panfleto de magnetoterapia, vai ter uma parte aqui, ó, por que e como a água magnetizada traz benefícios. Você vê aqui duas imagens. Nessa imagem aqui, a molécula da água está desordenada, né? Depois de passar pelo campo magnético do aparelho, né, que está ali atuando no momento no recipiente, essa água vai se magnetizar, né? Então essa molécula vai se reorganizar, ou seja, um dos fatores que você vai perceber na água é a questão da água mais leve e mais diurética devido à ação magnética na água. Então, isso aí, né? O Silosimol conseguiu promover uma água magnetizada, uma água ionizada, uma água hexagonal, né? Que muitas pessoas procuram isso, água ionizada, água hexagonal, uma água que vai atuar nos radicais livres do seu corpo. E a outra função dele é promover a questão da acidez, da alcalinização corporal. Lembrando, muitas pessoas acham que o Silosimol ele tem o objetivo de elevar a pH da água, mas ele não tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de magnetizar a água, tornar a água mais leve, mais diurética, né? Ou seja, as funções que nós estamos comentando aqui agora. Então, nesse processo de alcalinização corporal, ele ocorre devido ao fato dessa água estar magnetizada, estar ionizada, estar hexagonal,
É uma água que vai hidratar o seu corpo. Então, todo